Olá pessoal, Júlio Porto aqui mais uma vez com vocês e hoje para a gente continuar falando sobre o autocuidado, a importância, o porquê que o familiar do dependente químico deve se cuidar, deve cuidar das suas emoções, das suas relações, deve procurar entender-se, né? Entender a si, para aí então ter condições psicológicas, emocionais para intervir no tratamento da dependência química do seu familiar, porque essa doença ela é muito complexa. Como eu venho falando, ela é de origem biopsicossocial, né? Ou seja, é da saúde física, é do social, das relações da pessoa, é do psicológico, como a gente fala assim, no senso comum da pessoa. Logo, como que a gente vai poder de forma fragilizada, porque essa doença dependência química, ela deixa a pessoa o familiar muito fragilizado. Então, como que essa pessoa ela vai intervir de forma saudável no tratamento familiar, no tratamento do dependente químico, se ela não está bem, ok? Então, vamos começar, ser bem objetivo, trabalhar com carinho, dedicação e prestando bastante atenção, vai ser muito bom para você, tá? Então, a primeira coisa para você familiar que deseja cuidar, que deseja intervir, agir de forma ativa na recuperação, para a recuperação do seu familiar dependente químico, é o conhecimento. Conhecimento, tem até quem diga, né? Conhecimento é tudo. E o conhecimento, ele muitas vezes, ele vai nos mostrar questões que estão a um passo de serem trabalhadas e trazer um benefício logo, quase que de imediato. Vamos lá. O que que vocês precisam saber primeiro em relação à dependência química? Já falei a questão das comorbidades, então isso dando continuidade. Bom, vamos ler junto comigo. Quando existe um ou mais dependentes químicos na família, esta pessoa este passa a ser o principal tema da família. Ou seja, a doença, a dependência química, ela mobiliza todo mundo dentro da família. Então ela passa a ser o assunto principal, né? Ela passa por quê? Porque ela traz prejuízos para o dependente químico de uma forma muito devastadora. Ela traz prejuízos para essa família em todos os sentidos. Vamos continuar. A mobilização e influência da doença está em todos os campos: emocional, espiritual, financeiro, afetivo e social. Emocional por quê? Porque mexe com as emoções das pessoas, principalmente da pessoa que mais se dedica ali na recuperação, na manutenção da família. Espiritual por quê? Porque a pessoa ela mexe com os valores da pessoa, mexe com as relações, com o modo da pessoa interagir com o mundo, comungar com as pessoas. Ela estrutura, desestrutura, atualiza, reatualiza e fica reatualizando o tempo todo. De forma que, quando eu falo mexer com a espiritualidade, para mais do que a questão religiosa, a espiritualidade é a forma como você sente a energia, como você se relaciona, como você entende, como você acredita num poder superior que está agindo sempre ao nosso favor, ao seu favor, e isso fica fragilizado, ok? Financeiro, não preciso nem dizer. Além das internações, além de pagar traficante às vezes, né? Ainda tem uma série de outras questões que exigem um gasto financeiro da família. Afetivo, né? A questão dos afetos, as relações elas ficam mais tensas, o tempo para se gostar e para gostar do outro, ele torna-se cada vez mais escasso, porque a dependência química ela rouba todo o seu tempo, né? Social, pelo mesmo motivo, a sua interação fica fragilizada. Bom, em grande parte dos casos, toda a maior parte dessa carga e a recuperação familiar é depositada em um familiar. O que eu quis dizer com isso? Geralmente é uma mãe, uma avó, como eu tive tantos casos na minha vida profissional, uma filha, né? Uma irmã, quando não, um pai também, um filho, um irmão.
mas geralmente essa carga ela deposita toda em cima, ou quase toda em cima de uma pessoa. E geralmente essa pessoa é aquela que toma conta dos irmãos, toma conta ou dos pais, que toma conta de gerir, né? De gerenciar toda a casa, toda a família, geralmente também que cuida das partes financeiras, que coloca comida dentro de casa, que tem que dar conta de tudo, né? Porque todo mundo deposita nela a força da família e ela ainda tem mais essa situação para administrar, né? Você vai só acumulando desafios. Então, administrar o lar, administrar a família e administrar a doença. Então, eu acho difícil, às vezes, não se abalar emocionalmente, né? Estranho talvez seria não se abalar emocionalmente, porque é uma carga que exige muita energia, muito autocontrole, muito controle emocional, e isso fragiliza as pessoas, fragiliza a cuidadora, o cuidador, torna a, 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 a pessoa cheia de conflitos internos que fazem com que essa pessoa passe a ter conflitos externos, não só com o familiar dependente químico, mas toda a relação dela fica confusa, ok? Bom, por isso não é tão simples ajudar o familiar dependente químico sem se reatualizar. Eu coloco essa palavrinha reatualizar para vocês lembrarem, né, quando tem que reatualizar o computador ou atualizar o computador, o que significa isso? Essa palavra reatualizar, eu quero dizer que é muito importante você parar num momento só seu e começar a ver como andam as suas questões emocionais, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, né? Seu jeito de resolver problemas em todos os campos. Isso é muito importante. Todo ser humano deve fazer isso. Todo ser humano. E esse ser humano que está com essa tarefa, que assumiu assumiu essa tarefa de cuidar do outro dependente químico, que é algo tão complexo, ele precisa se reatualizar, e eu digo isso não julgando que ele seja, né, que você seja fraco ou incompetente. Muito pelo contrário. É guerreira porque está aqui assistindo o vídeo, significa que está procurando meio de colaborar, de trabalhar a recuperação. Mas é difícil. É difícil para um profissional de saúde, é difícil para quem é rico, é difícil para quem é pobre, é difícil para quem tem um gênero masculino, gênero feminino, transgênero. É difícil, né? É complexo demais. Então vamos lá. Muitas vezes os problemas, diante dos problemas, vivemos tão estressados e no automático que não percebemos a necessidade de mudança. Então, muitas vezes você está tentando fazer todo um movimento, mas não consegue perceber, por diversas circunstâncias, que o seu movimento ele não está trazendo resultados satisfatórios, né? É como se fosse assim, vou dar um exemplo bem simples. Você vira para o marido e fala assim, olha, se você chegar bêbado dentro de casa, eu não vou mais abrir a porta para você. Aí tem 10 anos que você fala isso. Aí você perde o sono, fica levantando toda hora para olhar as horas, para ir lá no portão para ver se ele está chegando, se ele está caído, se aconteceu alguma coisa, fica preocupado, volta, tenta dormir, não consegue, liga a televisão, depois fica com insônia, fica sem saber. Quando chega, você fala, não vou deixar você entrar mais. E isso passou 5, 6 anos, né? Então, você está funcionando da mesma forma, mas querendo ajudar, não, né? Querendo ajudar e não tem resultado. Só que você não percebe por quê? Porque está fragilizada para explorar outros pontos de fuga ou de acesso a um tratamento mais eficaz para o seu esposo, nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar, ok? Agimos da mesma forma diversas vezes esperando um resultado que nunca é satisfatório, ele nunca chega. Então é importante você ter essa percepção. E como que você tem essa percepção? Colocando no papel, através de técnicas que eu vou falar ainda nesse vídeo, tendo uma visão mais ampliada de como está você no momento, né?
Como está o seu lado emocional, o seu lado psicológico, o seu lado psíquico? Como está você nesse momento? Como você está funcionando? Como você está agindo? E no dia a dia, a gente não consegue parar para examinar isso, porque quando você deita numa cama e começa a pensar, você deixa esses seus pensamentos irem embora, porque é difícil até de fazer uma autoavaliação. A gente tem medo até de pensar, né, que as coisas que a gente está fazendo, às vezes, não estão levando a lugar nenhum. É preferível até nem pensar nisso. Mas nós vamos caminhar juntos e você vai achar um ponto para poder trabalhar essa questão, ok? Então vamos lá. A sugestão, né, que eu trago aqui, e hoje eu vou trazer uma técnica para vocês muito eficaz, ela vem da psicologia cognitivo-comportamental. Essa psicologia, ela trabalha a questão das emoções, ela trabalha a questão dos pensamentos e como que as suas emoções, como que os seus pensamentos, eles afetam o seu dia a dia, sua maneira de viver, de ser, de se relacionar com o mundo, com os outros e consigo. Tá? Existem várias abordagens no campo da psicologia e eu acredito que todas elas funcionam. Eu vou passar para vocês uma técnica da comportamental cognitivo ou cognitivo comportamental, porque é minha área de atuação. Então eu sinto segurança para falar dessa técnica e porque ela é considerada assim a psicologia do aqui e agora por muitos, né? Isso falando no senso comum. Por quê? Porque você que está sofrendo com essa ansiedade, com toda essa questão, essa dor que te deixa inquieta, muitas vezes você não tem condição de entrar num processo mais a médio e longo prazo, ok? Mas digo que, por exemplo, a psicanálise é uma excelente forma de tratar a dependência química. Mas hoje nós vamos ficar com a cognitiva comportamental, ok? Então, de modo geral, o que essa abordagem da psicologia nos diz? Então, só para você entender um pouco, né, de forma mais clara e mais didática. Primeiro, a nossa forma de pensar, como eu disse, ela vai influenciar diretamente o nosso comportamento. Então, muitas vezes, você tem um problema, mas a forma como você pensa, vamos supor que esse óculos aqui é a forma como eu vejo o mundo. Então, se eu vejo uma pessoa ali, se eu coloco esse óculos e ele está com um grau todo nada a ver com o que eu preciso, eu vou enxergar um monstro. Eu vou enxergar essa pessoa toda deformada. Ou, pior, eu nem vou enxergar essa pessoa. Mas se eu troco óculos e faço exames e percebo um óculos com uma lente, com um grau bem adequado para eu enxergar essa pessoa, para eu enxergar o mundo, eu começo a ver as coisas com mais dado de realidade, as coisas mais próximas do que elas são realmente. E a partir disso, as minhas intervenções, as minhas atitudes para trabalhar certas questões, elas ficam mais assertivas. Então, a psicologia cognitivo comportamental é justamente isso. Ela vai te dar técnicas para você, como se fosse isso, você vai investigar seu pensamento e ver se esse pensamento seu, ele tem a ver com a realidade que está posta. Porque às vezes você pode potencializar uma situação, dificultar uma situação para você mesmo e tornar o seu mundo mais difícil. E isso vem gerando uma série de consequências. Ansiedade, depressão, né? Então aí no número 2, a forma como agimos e pensamos afeta bastante nosso pensamento e nossas emoções. Então é bom ter isso bem claro, né? E aí, se isso não tá legal, se a forma como você age, porque uma coisa retroalimenta a outra. Uai, Júlio, você está falando que a emoção influencia no pensamento e o pensamento na forma como a gente age. E o contrário também, o contrário também. Então, se eu estou agindo no mundo de uma forma fora do real, de uma forma que faz com que o mundo fique mais hostil a mim, por exemplo, isso vai afetar o quê? As minhas emoções, que vou ter uma visão derrotista do mundo e das pessoas sobre mim.
E aí vai fazendo isso, uma coisa alimenta a outra e a gente vai agindo e vai perdendo cada vez mais o controle e ainda ter que enfrentar a dependência química de um familiar que a gente ama, com todos os prejuízos, as ameaças que essa questão, que essa doença traz. E ainda nesse contexto de pandemia, né? Então, assim, vamos pegar as rédeas do nosso controle emocional, vamos trabalhar essas questões, ok? Então, para ilustrar o que eu quero falar, isso é uma ilustração, tá? Não tem, aí eu já saí da parte, né? Saio da parte, eu nem entrei, na verdade, eu não estou falando de forma técnica e nem estou falando de nada de religião, nada de espiritismo, não tenho nada contra, mas só para deixar tudo bem claro, tá? Porque senão vão achar que eu estou misturando aqui alguma coisa com técnica. Por favor. Então vamos supor, para ilustrar, para dar exemplo, que existam 3 mundos. Faz de conta. Existem 3 mundos. E esses 3 mundos não é assim um mundo, você morre e vai para o outro. São mundos que estão um influenciando o outro. Só que são mundos que a gente não enxerga. Então, por exemplo, o primeiro mundo a gente vai chamar de mundo do pensamento. Então é como a gente pensa, como que você pensa, né? Todo mundo tem um padrão de pensamento, tem de pensar certas coisas. E quando esse padrão ele é muito derrotista e ele repete em várias circunstâncias da vida, e isso vai afetar o que, gente? O mundo das emoções. Por quê? Se eu penso assim, nossa, eu sou uma pessoa muito feia, eu não sei me relacionar com as pessoas, a minha conversa, além de eu ser uma pessoa muito feia, eu não sei conversar direito, então eu sou uma pessoa que é melhor nem conviver com os outros. Então, pensamento. Então, eu crio um mundo. Você pensa, você cria um mundo. Então, você cria um mundo dentro do seu pensamento. Eu sou uma pessoa muito feia e eu tenho dificuldade em me comunicar com as pessoas. Esse mundo está criado. Esse mundo ele vai influenciar diretamente o segundo mundo. Qual que é o segundo mundo? O mundo das emoções. Então, ele vai fazer com que surjam emoções fortes e disfuncionais, ou seja, negativas em você. Ora, se eu sou uma pessoa feia, que não sabe se comunicar direito, não sabe nem conversar direito, eu vou me sentir infeliz. Olha aí o mundo da emoção meu como é que tá. Eu vou me sentir burro, eu vou me sentir incapaz, angustiado, ansioso. E aí, esse meu mundo das emoções, ele vai refletir direto onde, gente? Direto no meu mundo físico. Por quê? Porque aí, quando eu olhar para uma pessoa no encontro social, dando exemplo, vou numa festa, se uma pessoa cochicha alguma coisa no ouvido do outro, eu já criei um mundo na minha cabeça lá atrás, um mundo do pensamento de que eu sou feio e que as pessoas e que eu não sei me comunicar. Então, eu vou supor, eu vou construir uma realidade psíquica, né, que não existe, que é que aquelas pessoas estão falando de mim. E isso vai fazer com que eu deixe de sair de casa, que eu seja uma pessoa mais limitada, que eu seja uma pessoa que não se relacione com os outros, né? E aí, e esse mundo concreto, eu passo a agir dessa forma, eu vou ficar confirmando que o que eu pensei é verdade, mesmo se não for. Por quê? Porque se eu não relaciono com ninguém, fica mais fácil de eu atestar, de eu afirmar para mim que eu não sei conversar com os outros direito, ou que eu sou uma pessoa desprezível. Então, esse é o cuidado, né? É um dos cuidados que eu vou propor para você investigar, tá? Para você fazer um check-up de como andam os seus pensamentos. Dentro dessa abordagem da psicologia, essa forma de pensar, que a gente fala pensamento disfuncional, é um pensamento que funciona ruim, de forma ruim, que não funciona bem, que traz prejuízos. A gente chama isso de pensamento automático. Tá? Quando você vê, ele surgiu. Entendeu? Você está no lugar ali. E não é só, estou falando de pessoa feia, ou me achar feio, ou que eu não sei comunicar. Tem várias outras. A gente pode dar assim, milhares de exemplos. Né? Cada um tem o seu por causa da sua
forma de se relacionar, como foi se constituindo enquanto sujeito, enquanto ser humano pelo mundo aí, ok? Então a gente tem que, existe uma metodologia que a gente começa a identificar os nossos pensamentos automáticos, os pensamentos disfuncionais, aqueles que nos atrapalham de ter sucesso na vida, de alcançar o objetivo, de nos relacionar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais tranquila, mais harmônica, ok? Então vamos caminhar aí. Então, ainda dentro desse exemplo, olha aí, ó, eu coloquei aí 3 mundos para vocês, esses 3 mundos. O mundo pensamento eu dei um exemplo, tá? Aqui, ó, o mundo pensamento. Aí com a tarjinha preta no fundo. Não consigo fazer nada direito e por isso ninguém gosta de mim. Então vamos supor que eu tenha isso, que eu falo assim, que eu sou uma pessoa que não sabe fazer nada direito. Então, se alguém me fala assim, ô Júlio, tem jeito de você fazer uma palestra para mim em tal lugar? Aí vai me pedir, eu vou ficar assim, eu acho que eu não sei fazer nada direito. Né? Com você, qual exemplo que você poderia dar? E aí isso vai afetar no meu mundo as emoções. Como que eu vou ficar? Vou ficar triste, vou ficar deprimido, vou ficar desesperançoso, vou ficar pensando, poxa, nossa, como eu não sei fazer nada, eu não consigo, eu não vou nem tentar mais fazer as coisas. Isso aí chama profecia autorrealizável. Porque você professa e faz acontecer, né? E isso vai influenciar no meu mundo como, gente? Olha aí a tarjinha rosa aí. No mundo físico, no meu mundo concreto. Eu vou ficar de mau humor e vou deixar de fazer coisas importantes. Vou deixar de ter sucesso na minha vida profissional. Vou deixar de ter sucesso na minha vida afetiva. Por quê? Porque eu vou ficar com medo vou ficar achando que eu não sou capaz de ser um bom companheiro, por exemplo. Então eu não vou nem ousar a ter uma vida com a pessoa. Então vocês estão entendendo como que os problemas existem, né? Como, por exemplo, o nosso tema central sempre é a dependência química e a família sendo ativa nesse processo de recuperação, porque a família adoece também. Muito bem. O problema existe, mas a forma como eu vejo esse problema, ou seja, a partir do meu mundo, do meu mundo do pensamento, do meu mundo das emoções, vai tornar esse problema mais fácil de resolver ou mais difícil de resolver. Essa é a questão. Então, aqui não é proposto que você fique hipnotizado assim, vai dar tudo certo, não, mentira, o mundo tá bom, a questão da droga é fácil de resolver, vou resolver. Não é por aí. Claro que não. Mas acontece que nós, com o nosso desgaste, nosso estresse, principalmente vocês familiares de dependentes químicos, a tendência a se desgastar dessa forma, ela cada vez pega mais a pessoa. Ok? Então, existe algumas técnicas para a gente poder trabalhar essas questões. Uma delas é o quadro de registro de pensamento. Então, você tira a foto desse quadro, copia, vê o vídeo novamente. O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai pegar uma folha de papel, tá? É a forma mais fácil de fazer, mais simples. Você pode achar esse modelo na internet, tem que tomar cuidado, né, onde procura. Existem livros que dão dicas disso também, você compra numa livraria. Procurar por psicologia cognitiva comportamental. Você vai fazer um quadro, aí vocês estão vendo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Tem ele de outras formas, mas eu já preferi fazer ele de uma vez para você entender um pouco, né, melhor o que acontece com você, se é que tem algo que te atrapalha de ter sucesso na vida, ok? Até mesmo não só na recuperação do seu familiar dependente químico, mas também sucesso para realizar outras questões em outros campos. Então, na primeira coluna, você vai colocar a seguinte palavrinha lá em cima, ó, situação. Coloca lá e faz a coluna, faz a linha. Na segunda coluna, você vai escrever pensamento automático. Na terceira linha, emoção ou emoções. Na quarta linha, resultado. Depois, resposta racional e depois resultado novamente. E aí, você vai passar uma linha aí debaixo desses títulozinhos dentro desse quadro, ok? Feito isso,
você vai tirar um dia seu, de preferência um dia que é um dia de rotina, não um dia de descanso, porque senão ele é atípico, ou seja, então ele não vai te dar muita informação das coisas realmente como elas são no seu dia a dia, né? Então você vai tirar um dia, aí na hora que você tiver uma emoção forte, você ficar incomodado, ou se sentir ansiosa demais, ou deprimida demais, ou ter uma emoção forte, seja ela qual for, você vai chegar lá, se não puder na hora, se você, né, lembrar de noite, quando você estiver em casa, você vai anotar lá, hoje eu me estressei, porque foi na seguinte situação. Eu dei um exemplo aqui. Meu filho chegou, eu vi meu filho caído, usando muita droga, estava caído no quarto. Então, é uma situação que mexeu comigo. Então, qual que é a situação? A situação não é o que você está sentindo, não é o que você está pensando e não é o que você vai fazer. A situação é o que é que te estimulou. O que foi que mudou seu humor, suas emoções, assim. Então, eu trouxe esse exemplo. Pode ser, perdi o emprego, meu patrão brigou comigo. Situação, meu filho está se drogando demais. Vamos imaginar um cenário. Está lá no quarto caindo. Ok. E o pensamento? Qual é o pensamento que vês? E se esse pensamento é o pensamento que você costuma ter em todas as situações difíceis que você enfrenta, não só essa com seu filho, mas em todas as outras, né? Mas vamos tratar essa questão. A culpa é minha dele estar assim. Eu tenho que dar conta porque eu sou mãe. Eu sou fracassada. Então olha só o que, olha só, olha o mundo, olha o seu mundo sendo fabricado, é o mundo do seu pensamento. Olha só. Você fabricou culpa, você fabricou uma lei onde está escrito que você é obrigado a dar conta, como se você tem que resolver esse problema tão difícil de resolver sozinha e tem a obrigação de resolver e deixar resolvido. E você afirma para você diante disso tudo que você é fracassada. Então vamos lá. Situação: meu filho está se drogando demais. Pensamento automático: é culpa minha. Eu tenho que dar conta. Eu sou fracassado. E aí isso vai gerar o que em você? Você vai ficar feliz? Eu sou fracassada. Não vai, né? O que você vai fazer? Você vai ficar triste? Você vai ficar com excesso de ansiedade? Você vai ficar você vai ficar deprimida? Pode, né? E você pode adoecer, tem uma série de questões, e isso vai acabando. Aí cada vez que você tem uma coisa que em parte está na sua responsabilidade ou na sua autoridade para resolver e não resolve, você vai trazer essa tarjazinha aqui, ó, que está no seu mundo do pensamento automático. A culpa é minha, eu tenho que dar conta, eu sou uma fracassada. E aí? Né? Isso vai resultar em quê? Provavelmente vai resultar em depressão, que eu não coloquei o primeiro resultado aí. Vai resultar em você se tornando antissocial, vai resultar em você abandonar seus sonhos, vai resultar em você ficar chorando muito, em você adoecer, né? Aumenta a sua pressão, afeta a sua glicose. E aí a gente pode caminhar por processos de depressão, de ansiedade e outros tipos de sofrimento mental. Ok? Bom, uma vez que você fez esse estudo, nós fomos até aí, depois de emoção, você avaliou, você identificou que você tem esse pensamento de que você tem que dar conta de tudo, que você é culpado de tudo, que você é fracassado. Esse é um pensamento típico, né, que você tem muito. Aí você vai pensar o seguinte: qual que seria a resposta racional para essa situação? Não a que você apresentou. Vou explicar. Vamos voltar lá na situação? Situação: meu filho está se drogando demais. Resposta racional: como que você deveria pensar e deve pensar? Eu tenho limites, eu não sou obrigada a ter que dar conta de tudo na vida. Eu não sou responsável por tudo com ele. Eu não sou super-herói. Eu estou fazendo a minha parte, eu quero melhorar, mas eu tenho os meus limites.
Ponto. E isso não significa que eu sou fracassado. Significa que eu vou até onde eu consigo ajudar. Ponto. Possivelmente, qual vai ser o resultado disso? Menos ansiedade, menos sentimento de culpa, de impotência. E aí, quando esses sentimentos ruins, essas emoções ruins, elas diminuem, elas se afastam, elas ficam mais frias, a sua capacidade de resolução de problemas, de lidar com as coisas da vida, com todas as questões da vida, elas aumentam. E essas doenças que a gente fala que são as doenças psicossomáticas, que vêm com a depressão, com a ansiedade, a própria depressão e a ansiedade já diz tudo, elas tendem a não acontecer. Então vocês estão entendendo? O problema existe, mas comece a investigar sobre como está a sua conduta, como está aí os seus mundos, né? Como você anda administrando os seus mundos. E que eu sempre falo, tenha fé, né? O que é a fé? Você já está dando demonstração de fé. Fé é você acreditar que tudo vai se resolver e, ao mesmo tempo, na minha concepção, agir, né? Você está aí procurando se capacitar. Perseverança é continuar na luta, né? Porque você é guerreira ou guerreiro, você dá conta, ok? Então tá aí a dica para você. Se tiver alguma dúvida, deixa sua dúvida registrada, tá bom? E eu quero agradecer muito pelo contato, pela atenção de vocês e sempre que eu puder ajudar, colaborar de alguma forma, eu estou aqui. Lembrando o contato, YouTube Júlio Porto, Facebook Júlio Porto 2, não tem ponto, tá bom? Forte abraço para você, até mais. Tudo de bom.